certeza da certeza de um futuro melhor. Salve, salve, meu querido aluno do 8º ano! Vamos continuar aqui então estudando a nossa Revolução Francesa. Esse é o assunto das nossas últimas aulas. Estamos aí terminando este capítulo 4, terminando o primeiro livro. Antes de mais nada, eu não quero que você se assuste com a quantidade de tópicos do nosso quadro. Até porque não coube tudo. Nós vamos precisar de mais um espacinho depois, no final. Eu vou ter que fazer aquela mágica da edição para aparecer um outro quadro. Não coube tudo. É muita informação, mas fica tranquilo. Com a minha ajuda, você vai conseguir passar por tudo isso aqui de letra. Você vai ver. Galera, você tem estado bem? Você tem conseguido aí entender? Olha só, eu quero mais uma vez aqui me colocar à disposição. Caso você tenha dificuldade em algum tópico, em algum assunto, me procure. Eu sei que esses dias têm sido difíceis para todos nós. Eu sei que para vocês também, alunos, não é? Muitas vezes, quando nós estamos aí dentro de sala de aula e você não compreende alguma coisa, você levanta a mão, faz uma pergunta, ou quando você não levanta a mão, de repente o colega levanta, não é? E faz uma pergunta e isso te ajuda. E dessa forma, cada um isolado no seu cantinho, eu sei que muitas vezes é mais difícil. Mas eu quero me colocar à sua disposição, tá bom? Se precisar de mim, me chama, me grita pelo WhatsApp, você tem um número e eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Todos nós, professores do CCM, estamos empenhados nessa missão, ajudar você neste período de isolamento social. Tranquilo? Vamos para o tema então? E relembrando, olha só, sempre eu tenho começado as nossas aulas relembrando aquilo que nós vimos na aula anterior. Então, quando nós começamos a analisar a Revolução Francesa, eu disse para vocês que era fundamental, que era muito importante você entender os antecedentes. E quais são estes antecedentes? Uma grave crise econômica motivada por diversos fatores. Você tem ali uma administração que esbanja demais, esbanja com obras, esbanja com festas. Você tem a França envolvida em diversos conflitos, em muitas batalhas, em muitas guerras. E isso aí vai comendo a economia francesa, não é? E você tem também uma estrutura social que não contribui. Uma estrutura social muito defasada. Você tem aquela ideia de primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Lembra-se? Sendo que primeiro estado e segundo estado, nobreza e clero. E o terceiro estado, o que sobra? Camponeses, operários, burguesia. E detalhe, primeiro e segundo estado não pagam impostos. Então são estes antecedentes que levam para essa crise social. Sem esquecer, é claro, eu não coloquei nos tópicos aqui, que as ideias que vão estar permeando este momento são aquelas ideias iluministas. Você não pode esquecer disso. Tudo isso é motivado pelo iluminismo. Aquelas ideias de liberté, igualité, fraternité, lembra? Liberdade, igualdade, fraternidade é o lema da Revolução Francesa. É isso que os franceses estão buscando. Liberdade para todas as pessoas, igualdade para todas as pessoas, excluindo as mulheres, né? Lembra daquele detalhe, mas isso aí a gente discutiu na última aula. Bom, mas pessoal, o fato é que nós tivemos ali, eu mostrei para vocês, a convocação da Assembleia dos Estados Gerais. Lembra? E aí, depois daquela convocação, começa uma discussão sobre o tipo de votação. Lembra disso? Tudo isso nós já vimos. Eu estou aqui revisando junto com você. Para, caso você não tenha entendido, você tem uma nova oportunidade. E como eu disse, se ainda assim você não entender, não fica com dúvida. Entre em contato, me pergunta e eu te respondo. Legal? Então, a convocação da Assembleia dos Estados Gerais acaba não saindo do jeito que o rei desejava. E aí o que acontece? O rei tenta fechar esta Assembleia. Dá certo? Não!
dá errado, mas dá muito errado, dá muito errado. O que acontece então? Os deputados do terceiro estado se revoltam e se declaram em Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, uma assembleia que vai elaborar uma constituição para a França, algo que não existia até aquele momento. Por quê? Porque o rei governava de maneira absoluta. A vontade do rei era a lei, mas isso acaba agora, porque os deputados então começam a elaborar uma constituição. Este período nós determinamos aí como primeira fase. Cadê? Aqui. Primeira fase. A fase da Assembleia Constituinte. São 2 anos de trabalho para elaborar esta primeira Constituição. Lembrando que o rei não concorda com isso. O rei tenta barrar. E aí, meu amigo, aí é que a coisa fica feia pro lado do primeiro e do segundo estado. E o auge dessas revoltas acontece exatamente com a queda da Bastilha. 4 de julho de 1789, aquela prisão conhecida como Bastilha é atacada pelos revoltosos e cai. A violência se espalha e ninguém fala muita coisa. Neste período, os deputados da Assembleia Nacional Constituinte, eles vão começar a jogar ali uma série de questões, não é? Eles vão vão promulgar algumas coisas importantes, entre elas a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O confisco dos bens da igreja são 2 exemplos de medidas que são tomadas neste momento aqui, ainda durante o período da Assembleia Constituinte. Então, no ano de 1791, uma nova Constituição é entregue para a França. E essa Constituição contemplava todos os interesses dos mais pobres, das mulheres? Não! Essa Constituição, ela, de certa forma, era um avanço, é claro, porque é uma Constituição, algo que não existia até aquele momento, mas deixou muito a desejar em diversos aspectos. Por exemplo, instituindo uma votação que era a partir do dinheiro, aquele voto censitário. Você tinha que ter uma determinada quantidade de dinheiro para conseguir participar da vida política. Isso aí, fica claro aí a participação da burguesia, porque dentro do terceiro estado você tinha também burgueses. Beleza, vamos para o segundo momento então, segunda fase, a monarquia constitucional. Você se lembra? E aí, o rei tirou de letra, foi tudo bem? Não, né? Não foi bem. O rei tentou inclusive fugir e pegou muito mal, né? Não deu certo, não foi legal. Essa segunda fase foi terrível, terrível. E aí, meu querido, o que acontece? Os países de fora olham para a França e pensam assim, os ingleses, oh my God, nós não podemos deixar continuar esta situação dentro da França. E aí o pessoal da Prússia, né, da Áustria, os estados germânicos, os alemães, oh, nós podemos deixar continuar, e vamos atacar a França. E aí você tem um grupo de países que tentam atacar a França, né? E o rei vai estar junto com essa galera aí. O que acontece? O rei é acusado de traição. O rei vai ser preso. Tá lascado, cara. Ou seja, essa monarquia constitucional, essa segunda fase, não vai durar muito tempo. Vai durar aqui, ó, de 1791 a 1792. Galerinha, eu vou confessar uma coisa pra você. Se você de repente achou algo estranho, um corte de repente aí na filmagem, não pense que é uma falha na Matrix, não. Eu usei o poder da edição mesmo. Por quê? Quando eu estava aqui conversando com vocês, quando eu olhei pra cá para explicar, eu percebi que eu tinha cometido um equívoco aqui na data. Eu tinha colocado 1795, porque eu comecei a fazer aqui já pensando nesse aqui, e aí eu errei. Olha só, essa data aqui nem estava na filmagem anteriormente, agora ela apareceu misteriosamente. Na verdade eu editei, cortei, arrumei o quadro e estou de volta, beleza? Então, a monarquia constitucional, esse período em que o rei esteve à frente do governo, durou pouco tempo, com uma Constituição. 1791, 1792. Ele vai ser preso. E agora começa a terceira fase. Agora o bagulho vai ficar doido. Agora os jacobinos assumem o poder. Professor, eu não tenho a menor ideia de quem são os jacobinos. Vou te explicar. Primeiro é o seguinte, lembra aí, primeira fase.
Assembleia, momento de construção da Constituição. Segunda fase, a monarquia constitucional, o rei governando como uma monarquia, mas não vai durar muito tempo. Terceira fase, o rei foi preso. É o período da Convenção Nacional. É o período em que os jacobinos estão no poder. Esse período vai ser chamado de período do terror. Vai durar de 1792 até 1795. Acompanha comigo porque agora o negócio fica tenso. O bagulho vai ficar louco a partir de agora. O terror se espalha pelos campos, se espalha pela cidade. Paris está em chamas. E a guilhotina está, ó, cortando o pescoço para todo lado. Está escorrendo sangue para todo lado nesse momento. Vem comigo. Olha só. Antes de mais nada, eu preciso que você compreenda alguns termos que são utilizados bastante quando nós estamos falando de Revolução Francesa. Lembre-se que na última aula eu já apresentei para vocês um termo, os sans-culottes. Lembra? O que quer dizer? O povão. Aquela galera que não tinha dinheiro para comprar o culotte. Aquela calça apertadinha, branquinha, lindinha, da nobreza, dos ricos. Não tinham dinheiro. Então eles eram os sem-culotte, os sans-culottes. Agora é o seguinte, 3 grupos que surgem nesse momento. Girondinos, jacobinos e pântanos. Você não precisa neste momento saber de onde vem esse nome, não. A única coisa que você precisa saber, e é isso que eu quero focar com você aqui agora, é o que cada um destes grupos representam. Beleza? Inclusive, galera, começa aqui uma tradição de chamar alguns grupos políticos de grupo de direita e grupos de esquerda. Por quê? Olha só, que legal. Quando nós falamos de girondinos, nós estamos falando de um grupo que geralmente se sentava do lado direito da grande sala ali, onde os deputados se sentavam para discutir os mais diversos assuntos relacionados ao governo francês. Já reparou? Geralmente, se não tiver um mapa de sala, você vai se sentar próximo de alguém que pense parecido com você. De uma pessoa que goste de coisas parecidas com você. Pessoas que são os seus amigos, não é? Nós tendemos a sentar próximo de pessoas que nós gostamos, com as quais nós nos sentimos bem. E geralmente essas pessoas compartilham alguns gostos, os mesmos que os nossos. E é isso que acontece. Na verdade, que nós não estamos falando de gostos, mas de ideais políticos. Os grupos que apoiavam a burguesia, o grupo que apoiava, me enrolei todo, o grupo que apoiava a burguesia, o grupo que apoiava essa camada mais rica da sociedade, sentava do lado direito dessa grande sala. Eles eram chamados de girondinos. O grupo que sentava do lado esquerdo era chamado de jacobino. Esse grupo apoiava o povão, a sociedade, os sans-culottes. Entendeu? Esquerda, direita. Inclusive, essa conotação, galera, é claro, hoje, esquerda e direita representa muito mais do que isso. Certo? Não é assim, professor, então direita defende o rico e esquerda defende o pobre? Claro que não, é muito mais complexo. Mas surge a partir desse contexto da Revolução Francesa. Simplificando é isso. Mas como eu disse, não quer dizer que porque é de direita só vai defender o rico. E porque é de esquerda, todo de esquerda vai defender o pobre. Não é só isso, tá bom? Estou reforçando aqui para ficar bem claro. Mas surge dessa forma. Então, aqui neste momento, dá para dizer que esse grupo de direita, os girondinos, defende as camadas mais ricas. E o grupo de esquerda, os jacobinos, defende os sans-culottes, os grupos mais pobres. E o pântano? O pântano fica em cima do muro. Professor, mas o pântano em cima do muro? O pântano é lá embaixo? Então, ficou meio errado o meu trocadilho. O pântano é o pessoal que ficava sentado lá embaixo, na parte do meio. Era alto aqui, descia. Então esse pessoal que sentava no meio ali, era o pessoal que não tomava partido. Entende? Ora defendia os girondinos, ora defendia os jacobinos, era o pessoal do centrão. Geralmente ia para o lado que estivesse no poder. Era mais ou menos essa galera. Então esses 3 grupos, é importante, destaca aí. Girondinos, jacobinos e pântano. Quem está no poder neste momento são os jacobinos. Os jacobinos, com o apoio dos sans-culottes, com o apoio da população, a população, libertar, igualitar, fraternidade. A população apoia os jacobinos. E os jacobinos aqui, galera, eles estão radicalizando. Eles começam agora a pensar o seguinte:
O que iremos fazer com aqueles que não apoiam os nossos ideais? Guilhotina. O que iremos fazer com aqueles que querem discutir? Guilhotina. O que vamos fazer com aqueles que... Guilhotina, guilhotina, guilhotina. Começa a morrer um monte de gente. E nesse contexto, o rei, né? O rei está preso. O rei vai ser julgado. Vai existir um grande debate neste momento. Se matamos ou não matamos o rei? Matamos ou não matamos? Bem me quer, mal me quer. Mato, não mato. Não, claro que não é tão simples assim. Mas o rei, ele acaba sendo julgado e condenado por traição. Por traição. Porque a partir do momento em que aqueles que defendiam a execução do rei, diziam o seguinte: a partir do momento em que o rei, ele tramou contra a França, ele é um traidor. Ele merece morrer. Mas ele não é um rei, cara, ó. Essa ideia de que o rei tem sangue azul, já foi, né? Lá atrás na Inglaterra, lembra? Luís XVI vai ser condenado, então, à guilhotina também. Mas um rei vai perder a cabeça. E no dia 21 de janeiro de 1793, a guilhotina corta o pescoço do Luís XVI. Meu amigo, quando a notícia se espalha pela Europa, as pessoas ficam apavoradas. É interessante os ingleses, né? Interessante, porque eles cortaram a cabeça do rei também, mas agora eles estão: isso não pode acontecer, vamos invadir a França, acabar com a revolução. Essa é a ideia. Os ingleses começam a tramar agora com outros países ali e formam o quê? Formam uma coligação de países para atacar a França. Neste momento, meus queridos, internamente, os jacobinos agora começam a se movimentar. E eles vão criar duas instituições. Primeiro, o Tribunal Revolucionário. Qual é a função desse tribunal? Julgar rapidamente todos aqueles que forem considerados inimigos da revolução. Se você é considerado um inimigo, você vai perder o seu pescocinho. Muita gente morre neste momento. E um outro grupo que é criado também é o Comitê de Salvação Pública, que basicamente é o poder executivo e legislativo, esse poder que vai estar governando a França neste momento. Percebeu então? Duas instituições, me perdoe pelo mau emprego do plural. Duas instituições, o Tribunal Revolucionário e o Comitê de Salvação. Professor, tudo isso está acontecendo quando mesmo? Convenção Nacional, terceira fase, certo? Então, o bagulho tá louco, Essa Convenção Nacional, esse governo dos jacobinos, vai instituir a lei do máximo preço. Para quê? Para impedir que o preço dos alimentos continue subindo. Você percebe? Existe aqui, sim, uma tentativa de defender as camadas mais pobres da sociedade. O grande problema é que isso é feito com um excesso de violência tremendo. E vai chegar um ponto, cara, que não vai dar mais conta. Você tem reforma agrária, você tem o confisco de terras. Então nobres que haviam deixado a França, ido para a Áustria, para a Prússia, as terras agora vão ser todas confiscadas e vamos fazer a reforma agrária. Tá percebendo? Ajudando os pobres. Mas como eu disse, novo calendário. Nesse momento você vai ter um novo calendário. Os caras da Revolução dizem o seguinte: olha, esse calendário que nós usamos, calendário gregoriano, que começa com o nascimento de Cristo, nós não queremos mais este calendário, porque é um calendário religioso. Não querem nada religioso. Querem uma completa separação entre igreja e Estado. E criam um novo calendário. Esse calendário vai levar em conta alguns aspectos da natureza dentro da França. Então você vai ter nomes para os meses que remetem a situações da França. Por exemplo, o mês pluvioso. Não tem mais janeiro, fevereiro, não tem nada disso. Tem o mês pluvioso. Pluvioso é o mês da chuva, né? Nível de pluvialidade, acho que é isso assim que fala, né? O mês das chuvas. Então você tem ali o mês das brumas, que é o mês de brumário, ou seja, cerração, névoa. Então o nome dos meses também vai ser alterado. Você tem um novo calendário. E esse ano aqui, este momento aqui, é considerado o ano 1 do calendário revolucionário. Mas, meu amigo, é muita violência. E quando você tem tanta violência assim, não dá certo. Dois líderes revolucionários, Danton e Hébert, começam a se desentender. O Hébert está pensando o seguinte: estamos usando muito violência, muitas pessoas já foram mortas, precisamos parar. O Danton diz assim: parar que nada, vamos continuar cortando pescocinhas. Não deu certo.
O Robespierre, que era o grande líder deste momento do governo, o grande líder jacobino, ele olha para os dois e fala: vocês dois não estão se entendendo, eu vou cortar o pescoço dos dois. Os dois são levados para a guilhotina. Está percebendo? Perderam o controle. Muita violência, muita gente morrendo, perderam completamente o controle. E qual é a consequência disso? Você quer saber? A consequência disso eu vou te contar na sequência, mas primeiro eu preciso fazer o nosso milagre aqui para apresentar o finalzinho da aula. Fica comigo, finalzinho, tá? Que é a nossa Revolução Termidoriana. Já te explico isso aí. Vamos lá, rapidinho então, mudando o quadro, 1, 2, 3 e... Vamos continuar, vamos fechar. Estamos terminando a nossa aula. Fica comigo, não me abandona, meu querido. Olha só, então, nós vamos ter aí a Revolução Termidoriana. O que significa isso? Diante daquele caos que está tomando conta da França, o terror se espalhando para todos os lados, a própria população deixa de apoiar o governo jacobino. O Robespierre perdeu completamente o controle da situação. E nesse cenário, os girondinos começam a tramar agora para tomar o poder. E isso acaba acontecendo. É isso que nós vamos chamar de Revolução Termidoriana. Ou seja, os girondinos fazem quase que um golpe ali dentro da Revolução e afastam. O Robespierre, ele é preso e ele vai acabar sendo guilhotinado também. Vai provar do próprio veneno, ou da própria lâmina, melhor dizendo, não é? E ele acaba morrendo. Então, entramos agora na última fase, a fase conhecida como diretório. O que é diretório, professor? É um grupo de diretores burgueses, diretores girondinos, que vão estar à frente do governo francês neste momento. Quais são as principais características que eu quero destacar para você? Primeiro, girondinos no poder. Já falei sobre isso. Segundo, diversas leis que foram promulgadas pelos jacobinos acabam sendo suspensas. Por exemplo, a escravidão nas colônias francesas havia sido abolida e agora elas vão ser retomadas. Guarda isso, destaca esse lance da escravidão, porque isso aí vai dar pano para manga no próximo capítulo, quando nós formos falar sobre a independência do Haiti. Porque o Haiti era uma colônia francesa. E aí acabou a escravidão. Os negros todos livres. De repente, agora você é escravo de novo. Você acha que eles vão gostar disso? Então, você está reparando? Ecos da Revolução Francesa lá na América. Então, não esqueça disso, tá? Mas este é apenas um exemplo. Este é um exemplo entre muitas leis que vão ser deixadas de lado. Por exemplo, aquela questão da reforma agrária. Abandona. Porque o objetivo... Pessoal, eu tive que fazer uma adaptação ali, porque quando eu fui fazer a edição do vídeo, eu percebi que a última parte da aula, ela acabou não saindo. O arquivo foi corrompido e o finalzinho da aula ali não rolou. Então eu quero fazer com vocês aqui para nós encerrarmos e não ficar uma coisa meio voando assim. Então eu estou fazendo esse finalzinho aqui de uma maneira um pouco diferente, tá bom? Então olha só, eu estava explicando para vocês aí sobre essa Revolução Termidoriana e o início deste último período da Revolução Francesa, conhecido como diretório, ou seja, o momento em que os girondinos assumem o poder. Contextualizando ali, espero que você tenha entendido que anteriormente os jacobinos estavam no poder e durante o governo jacobino nós temos ali um agravamento daquele processo de violência. Chegamos até mesmo a um período que fica conhecido como período do terror. E por conta disso, destes excessos e de não conseguir resolver ali os problemas os problemas da França, os jacobinos acabam perdendo o apoio da população. Então, no mês de Termidor, mais ou menos aí por volta do mês de julho, principalmente o Pântano, aquele grupo que ora apoiava os jacobinos, ora apoiava ali os girondinos, vai trocar o seu apoio. Então, começa agora a apoiar os girondinos e declara, este grupo declara os jacobinos como ilegais. E rapidamente prendem Robespierre, que também vai ser ali rapidamente executado, certo? Então, nós chegamos aí ao último período, o período do diretório, os girondinos estão no poder. Meus queridos, como eu acabei de dizer então, mostrei para vocês ali várias leis que foram promulgadas durante o período jacobino, acaba sendo ignorada, acaba sendo retirada. E o exemplo que eu dei, o exemplo da escravidão. Uma coisa que se agrava neste período também é a corrupção dentro do governo francês. Olha só, então em meio a toda esta crise, você percebe que
mesmo aí os girondinos assumindo o poder, ou seja, esse grupo mais rico assumindo o poder. É interessante você notar isso. Olha só, a Revolução Francesa, ela começa com os jacobinos, com a população buscando melhorar a sua condição de vida. A população participa, mas nessa parte final, nessa reta final, você percebe que os girondinos assumem o poder e os desejos, os anseios da população acabam por não serem contemplados. Diante dessa situação toda que nós estamos vendo aí, que você está observando, a situação na França não melhora. O que é o diretório? O diretório, na verdade, são diretores, por isso esse nome diretório, são escolhidos alguns diretores entre o partido girondino, e eles estão ali governando a França. Governam durante alguns anos, olha só, 1799, pessoal, 10 anos já desde o início da Revolução, e nós não temos um fim deste processo. É neste momento, então, que essa burguesia agora começa a olhar para o lado e percebe que existe a necessidade de um líder forte que possa colocar a França mais uma vez nos trilhos. E quem é que surge aí com este perfil? Um jovem militar que tem se destacado. O exército também goza de muito prestígio nesse momento por conta de todo o enfrentamento contra as nações ali que estavam tentando invadir a França. E dentro do exército, o general Napoleão Bonaparte, ele se destaca. Então, neste momento, o poder meio que é oferecido a ele. E aí, com o golpe de 18 de Brumário, mais uma vez, aí um outro nome para um mês instituído a partir do calendário revolucionário, no dia 18 de Brumário acontece esse golpe que depõe o diretório e então Napoleão Bonaparte chega ao poder. Ele não chega ainda como imperador. O primeiro período do governo de Napoleão Bonaparte vai ser conhecido como consulado. Mas este é um assunto para nós estudarmos em uma outra unidade, quando formos falar especificamente sobre o Napoleão Bonaparte. Pessoas lindas, chegamos ao final da nossa aula. Não deu para chegar lá no quadro, mas chegamos aqui também. Não é verdade? Ó, beijão no seu coração e eu te espero na próxima, tá bom? Tchau! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.